inflação é como pasta de dente. Dificilmente depois que ela sai do tubo, você vai conseguir recuperar ela para a volta do tubo. Essa frase foi dita por Karl Otto Pohl, ex-presidente do banco alemão Bundesbank. Também não poderíamos ficar sem uma citação clássica do ex-presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, que descreveu a inflação como tão violenta quanto um assalto, tão assustadora quanto um ladrão armado e tão mortal quanto um assassino. Oi, eu sou a Gabi, seja bem-vindo à Economia Descomplicada, minha série onde eu falo de conceitos econômicos de forma simples para todo mundo entender. Hoje a gente vai falar sobre inflação, então de uma vez por todas você vai entender como é que ela funciona, os efeitos dela, e eu já quero saber aqui nos comentários do que você sente o maior impacto da inflação. Talvez você sinta no aumento da conta do mercado, talvez no chopp do final de semana, e onde a gente sente mais vai depender de cada um, então eu quero saber um pouquinho de você. E, de fato, na maioria das vezes, a inflação, que é o fenômeno do aumento dos preços, não é uma das alternativas que eu comentei, né? Manter os preços subindo lentamente e previsivelmente se tornou um dos papéis mais importantes, se não até o mais importante, dos bancos centrais e governos ao administrar uma economia. Mas a inflação pode ter tendências desagradáveis se sair do controle. Então entenda aqui, ela, de uma maneira estável, é super saudável. O problema é quando ela sai do nosso controle. Para a gente começar entendendo, você precisa saber que a inflação ela é expressa anualmente em termos de uma taxa percentual. Assim, uma inflação que é dita 3% significa que os preços, em geral, em toda aquela economia, são 3% mais altos do que 12 meses antes. Então, geralmente você vai ter a inflação de 2020 foi X. Isso quer dizer que a inflação naquele período aumentou esse X%. Entre as estatísticas econômicas aí mais reveladoras, a inflação, ela ajuda a gente a ilustrar se uma economia, ela tá com uma saúde, está em boa saúde, ela tá superaquecida ou até desacelerando de forma acentuada. Quando ela está demasiadamente alta, uma economia corre sim o risco de ficar presa em uma espiral inflacionária, quando os preços estão subindo aí exponencialmente, ou até mesmo uma hiperinflação. A diferença entre esses dois vai depender muito da magnitude do aumento de preços. Para quem aí tem mais de uns 30, 35 anos, hoje aqui no Brasil, deve talvez recordar um pouco do período de hiperinflação aqui. Então é muito difícil a gente descrever esses momentos, sendo que nunca vivemos. Eu sei que a cara engana um pouco, mas eu nasci em 90. Eu acabei vivendo um período de hiperinflação, mas eu era muito nova, então eu não me recordo. Eu tenho mais contos, histórias contadas pelos meus pais, tios e avós. Mas nem só o Brasil viveu a hiperinflação, né? Até países de primeiro mundo, como a Alemanha ali na década de 1920 e o Zimbábue durante a primeira década desse novo milênio, e envolveu aí em pelo menos uns 50% de aumentos de preços em um único mês. A gente percebeu que a inflação é um número, né? Um termo estatístico, mas então vamos entender um pouco os tipos de indicadores utilizados para medir a inflação. Porque temos aqui o exemplo no Brasil, onde a gente tem o IPCA, que é o Índice de Preços do Consumidor Amplo, que é utilizado como o indicador padrão oficial para medir a inflação. A inflação é todo esse conceito que eu acabei de apresentar, mas na prática, no dia a dia, o que é medido e o que é calculado são indicadores como o IPCA. Então vamos falar um pouquinho de cada um desses tipos de indicadores. A gente começa pelos IPCs, que é como o IPCA, que são os índices de preços ao consumidor. Então eles são uma medida de inflação e eles são muito comuns na maior parte do mundo desenvolvido, sendo usado aqui no Brasil, pelo exemplo do IPCA, nos Estados Unidos, na Europa e diversos outros lugares. Para o cálculo desse índice, diversos estatísticos em determinado país, eles vão aí medindo de meses em meses como foi variado
preços numa determinada cesta de bens e serviços imaginário que eles determinam. Então eles vão em algumas regiões, no Brasil a gente tem normalmente no centro metropolitanos, eles vão e vê como é que o preço se comportou em determinados itens daquela cesta, que tem uma ponderação específica para cada um desses indicadores. Existem outros índices, como o Índice de Preços de Varejo, que é utilizado pelo Reino Unido e é uma forma de tentar medir o custo de vida de uma forma um pouco mais abrangente. A gente tem o deflator do Produto Interno Bruto, que seria tentar trazer o PIB tirando esse efeito de inflação, então essa é uma medida muito mais ampla e é a mais abrangente de todas, para tentar medir o custo de todos os bens e serviços de uma economia. No entanto, ele acaba sendo produzido de forma menos regular que esses outros indicadores. Temos também o índice de preços ao produtor, que ele vai medir o preço das matérias-primas para os fabricantes e os produtos cobrados aos varejistas pelos produtos nos atacados. Ele vai dar um sinal de onde a inflação vai começar a estar indo e poder sinalizar em outros produtos. Existem diversos outros índices mais específicos, incluindo de preços de habitação, medida de preços de média de mercadorias. Existem diversos tipos, mas o que a gente acaba utilizando no Brasil, como eu já comentei, é o índice de preços ao consumidor. A gente entrando agora num debate sobre os níveis de inflação, trazendo assim mesmo uma inflação num nível um pouco mais baixo, considerando, por exemplo, 20, lembrando que uma inflação pode ir de 0 ao infinito, menos que 0 seria uma deflação, ela continua sendo altamente prejudicial. Principalmente como quando nos Estados Unidos e no Reino Unido, aí na década de 1970, acompanhava um fraco desempenho econômico ou até mesmo recessão. O resultado disso é conhecido como estagflação, que seria o crescimento estagnado, onde você tem o PIB aí estagnado, e inflação alta. E nos Estados Unidos e no Reino Unido, acabou ainda aumentando o desemprego e levando à falência muitas empresas por vários anos. A inflação, em suma, tem o poder de acabar destruindo a economia, outrora que era muito orgulhosa e saudável. Uma inflação descontrolada, ela chega aí como uma doença, poderíamos dizer assim, matando empresas saudáveis, economias saudáveis e corroendo o poder de compra para indivíduos, eu e você, que acha que tá com tudo ok nos seus investimentos. E como já diria Milton Friedman, a inflação é a única forma de tributação que pode ser imposta sem legislação. Se você já chegou até aqui, deve estar questionando sobre as causas e efeitos, e a gente vai falar disso agora. A inflação, ela pode dizer muito sobre as condições sociais e econômicas de uma população como um todo. Se a gente comparar a rapidez com que o custo de vida está aumentando e a velocidade que a renda das famílias aumenta, a gente pode calcular qual é o padrão de vida de uma sociedade, como ele está melhorando. Se a inflação ultrapassa o salário das famílias, o padrão de vida delas vai acabar diminuindo. Afinal, as pessoas não vão conseguir se dar tantos luxos como antigamente. Mas já quando os salários eles estão subindo mais rápido que a inflação, as pessoas vão ter realmente mais dinheiro, mais poder de compra e vão poder aí ter um padrão de vida mais elevado. Então a gente tem aí que quando uma economia ela está crescendo rapidamente, os funcionários eles vão receber generosos aumentos salariais, o que significa que eles vão gastar mais com bens e serviços. Isso é normal da nossa natureza. A gente vai ganhar mais dinheiro e a gente vai querer gastar mais e mais. Logo, os preços tenderão a subir em resposta a esses aumentos de demanda, seja para compra de casa, corte de cabelo ou até manicure. Da mesma forma que a demanda estiver desacelerando, mesmo sem considerar desempregos, demissões, as pessoas vão, de certa forma, tender a não ganhar aumentos. Logo, elas vão estagnar o seu consumo ou até diminuir esse consumo. Assim, os preços eles vão tender a cair ou, no máximo, permanecer da forma que eles estão. Gente, preços de bens são afetados diretamente pela demanda, mas não só pela demanda, mas pela quantidade de dinheiro
que as pessoas têm à sua disposição. Se a oferta monetária cresce, o Banco Central está imprimindo mais dinheiro, está podendo colocar mais dinheiro na economia, bancos privados estão podendo emprestar mais, vai ter mais dinheiro em circulação e vai ter mais volume de dinheiro podendo ser alocado em compras de novas mercadorias, o que vai sim acabar aumentando os preços. Claro, o debate sobre como exatamente influenciar todo esse processo foi uma das principais batalhas intelectuais do século XX entre monetaristas e keynesianos. Por mais que eu tenha tentado falar de uma forma simples e tentar resumir, escolas econômicas diferentes possuem visões diferentes sobre o efeito e causas exatas da inflação. Gabi, você comentou que inflação num nível ok é saudável, então sempre teremos inflação? Ela é uma pergunta frequente, porque e se os preços ficarem parados? De fato, eles podem congelar. Em vários pontos da história isso aconteceu, tá? A gente pode lembrar até do plano Collor, antes do plano real, para você que quiser pesquisar um pouquinho mais sobre a história econômica brasileira. Mas, embora a inflação não seja teoricamente necessária para o funcionamento das economias, os políticos tendem, principalmente nos últimos 100 anos, a incentivar um pouco da inflação nas economias por várias razões. Primeiro e mais importante, a inflação incentiva as pessoas a gastar mais, em vez de economizar. Porque ela vai diminuindo lentamente o valor do dinheiro que a gente tem no nosso bolso. E um certo grau desse impulso é essencial nas economias capitalistas modernas, pois a longo prazo incentiva as empresas a investir em novas tecnologias, incentiva as empresas a produzir mais porque elas vão estar vendendo mais, já que as pessoas vão estar gastando mais. No entanto, da mesma forma que a inflação consome o nosso dinheiro no bolso, ela também vai comer dívidas. Então, assim, governos endividados, muitas vezes eles permitem que a inflação exista até certo nível para poder reduzir efetivamente a quantidade de dinheiro que eles devem. Mas isso também vale para muitas dívidas de empresas, que pode até ser um incentivo para elas investirem mais. Os níveis da inflação, eles são geralmente análogos às taxas de juros, e as pessoas estão acostumadas a taxas de juros positivas e não negativas. Na história como um todo, existem poucos exemplos de bancos cobrando dos clientes para poupar e pagando empréstimos, como aconteceria em um mundo com taxas de juros negativas. E apenas em tempos de crise que realmente é essencial incentivar as pessoas a gastar em vez de economizar. E vamos lá, né? As pessoas estão inerentemente acostumadas a terem aumentos de salário. É da natureza humana. A gente passa aí se esforçando para melhorar nós mesmos, para sermos mais produtivos, mais inteligentes. E a gente não vai querer ter essa sensação, estar nessa situação de estagnação com os nossos salários, mesmo que tudo mais na economia esteja constante. Então, existe esse efeito psicológico de a gente ter um pouco da inflação para conseguir trabalhar com isso. Então, é normal, as pessoas vão querer ter aumentos de salários, mesmo que esses aumentos não sejam justificados. É parte da nossa natureza, é o que todo mundo quer, e é uma forma, digamos, fácil de fazer um bem comum. Indo um pouco agora para o lado catastrófico, os preços, às vezes, eles podem subir aí de forma exponencial, o que é comumente chamado de uma espiral inflacionária. Quanto maior a inflação, mais descontentamento causa entre os trabalhadores, que vão ver seu padrão de vida se deteriorando. Eles vão exigir aumentos de salário e, se tiverem sucesso, vão gastar o seu dinheiro extra, o que, por sua vez, vai levar os lojistas a aumentarem seus preços. Isso leva ainda a mais inflação, que envia funcionários de volta a seus chefes pedindo aumentos de salários. Então, é muito importante a gente entender que existe uma relação muito conjunta, muito próxima entre inflação
e aumento de salários. Isso são questões que saem muitas vezes do âmbito econômico e vão para o âmbito político. Mas é bom para você entender que toda vez que algum político ou indivíduo qualquer estiver falando de combater a inflação, de certa forma ele está falando em manter ou diminuir salários. Da mesma forma que se um político ou indivíduo estiver falando em aumentos de salários, isso vai estar causando aumento de inflação. O problema fundamental da inflação excessiva e também da própria deflação é que ela pode desestabilizar de forma muito perigosa qualquer economia. Quando empresas e famílias se sentem inseguras sobre a rapidez com que os preços estão subindo ou descendo, no caso da deflação, elas vão adiar investimento e a vida e a economia normal vai ser interrompida. E é por isso que a gente vê governos e bancos centrais tão determinados em manter aí os preços, a inflação em patamares previsíveis, estados, porque se eles falharem, é como Ronald Reagan apontou com razão. As pessoas ficam diante de uma experiência extremamente desagradável. Eu espero que você tenha gostado, eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima!